Capítulo 20. Paul andava de um lado a outro na sala enquanto falava ao telefone. Palavras saíam de sua boca, mas nenhuma fazia sentido. Na verdade, nada fazia sentido para Lydia. Ela sabia que estava com dor, mas não se importava. Estava com medo, mas não importava. Imaginava o terror como uma ferida aberta embaixo da casca. Sabia que ainda estava ali, sabia que o menor toque abriria, mas ainda assim não conseguia se preocupar. Nada ocupava sua mente por mais tempo do que uma única verdade: esquecera-se de como era fantástico estar drogada. O fedor de urina tinha passado. Ela conseguia respirar de novo. As cores na sala eram lindas. Macintosh da Apple, impressora, disquetes, copiadora, gravador de CD. Brilhavam sempre que ela olhava para eles. Paul disse: "Não, ouça, Johnny. Eu estou no controle." Johnny? Johnny Appleseed. Johnny Jack Corn não ligo. Não, este era Jimmy. Jimmy Jack Corn e eu não ligo. Não, era Jimmy Crack Corn. Mas ela ligava? Lydia se lembrou vagamente de Day cantando uma música com os bonecos de Vila Sésamo. Mas não podia estar certo. Day tinha medo do Garibaldo. Provavelmente Claire tinha cantado a música. Ela tinha uma boneca da princesa Geraldine que dizia: "O demônio me fez fazer isso" sempre que o cordão era puxado. Claire quebrou o cordão. Julia ficou furiosa, porque a boneca era dela. Ela foi a Sambo com Tammy, sua amiga. Era isso mesmo? Ao Sambo. Lydia também foi. O cardápio do restaurante tinha uma criança de rosto preto correndo ao redor de uma árvore. Os tigres que a perseguiam estavam virando manteiga. Panquecas. Ela quase sentia o cheiro das panquecas feitas pelo pai. Manhã de Natal, era o único momento em que ele o deixava entrar na cozinha. O pai adorava surpreendê-las. Fazia com que comessem todo o café da manhã antes de abrirem os presentes. Lydia? Lydia deixou os olhos rolarem para o lado. Via estrelas. A língua estava doce. Oi, Lydia. A voz de Paul estava animada. Ele tinha desligado o telefone. Estava na frente de Lydia com uma barra de ferro nas mãos. Clara jogará na mesa da cozinha no dia anterior. 2 dias antes? Na semana anterior? Ele testou o peso da barra nas mãos. Olhou para a cabeça do martelo, para a garra enorme do outro lado. Isto é algo que me seria muito útil, sabe? Lydia disse filho da puta, mas só em sua mente. Observe. Ele segurou a barra como se fosse um bastão, sobre o ombro. Passou a ponta com a garra perto da cabeça dela. Errou. De propósito? Ela sentiu o vento quando o metal cortou o ar. Sentiu um cheiro metálico de suor. Suor de Claire? De Paul. Ele não estava suando. Naquele momento. Ela só ouvira suar quando ele estava de pé na frente dela com um sorriso doentio. Lydia piscou. Paul havia desaparecido. Não, estava sentado ao computador. O monitor era enorme. Lydia sabia que ele estava olhando um mapa. Não estava perto o bastante para ver os pontos da paisagem. Ele estava grudado na tela, acompanhando o progresso de Claire enquanto ela ia ao banco, porque Paul dissera a ela que Claire estava escondendo o pendrive no banco. Em um cofre. Lydia sentiu vontade de dizer outra coisa a ele, mas seus lábios pareciam grossos demais, como balões gigantes colados à pele. Sempre que tentava abrir a boca, os balões ficavam mais pesados. Mas ela não podia contar. Sabia disso. Claire estava fazendo alguma coisa. Ela o estava enganando. Estava tentando ajudar Lydia. Disse ao telefone que cuidaria daquilo, certo? Que Lydia precisava se manter firme. Que não a abandonaria de novo. Mas o drive estava com Adam Kim, então que diabos ela estava fazendo no banco? Adam Kim está com o pendrive, disse Lydia a Paul,
mas as palavras ficaram apenas na cabeça, porque sua boca estava fechada com fita porque enfim ela tinha dito algumas coisas que Paul não queria ouvir. Claire odeia você. Ela acredita em mim. Nunca vai aceitar você de volta. We are never ever getting back together. Taylor Swift. Quantas vezes Day tinha tocado essa música depois de pegar Ralph Carmichael saindo com outra? This time, I'm telling you. Lydia? Paul estava de pé ao lado dela. Ela olhou para a tela do computador. Quando ele tinha se mexido? Estava olhando para o computador. Estava dizendo algo sobre Claire ter saído do banco. Como podia estar do lado dela sendo que estava ao computador? Ela virou a cabeça para perguntar a Paul. Sua visão avançava a cada quadro. Ela ouviu o som biônico parecido àquele que Steve Austin fazia em Um Homem de 6 milhões de dólares. CH. Paul não estava ali. Estava de pé na frente do carrinho. Trocava os itens antigos por novos. Seus movimentos eram lentos e precisos. CH. Era o som biônico quando ele se movimentava em câmera lenta como Rodolfo, a rena do nariz vermelho. Claire. Ela detestava o especial de Natal com as criaturas estranhas e felizes cujos movimentos eram feitos a cada milésimo de segundo. Julia fazia as irmãs assistirem aquilo todos os anos, e Claire se encolhia para perto de Lydia como uma criança pequena e assustada, e Lydia ria com Julia porque Claire era um bebizão, mas não contava que as criaturas também a assustavam. Você vai querer se preparar para isto, disse Paul. Aquilo parecia importante. Lydia sentiu a casca da ferida começar a coçar. Balançou a cabeça. Não coçaria. Precisava daquela casca para se manter. Mas ela tentou se concentrar nas mãos dele, no movimento dos dedos enquanto ele arrumava tudo 2 vezes, então, uma terceira vez e uma quarta. Lydia ouviu um novo mantra em sua mente, arame farpado. Barra de ferro. Corrente. Gancho grande. Facão afiado. Um momento de clareza dissipou as nuvens em sua mente. Estavam perto do fim. Capítulo 21. Claire se sentou de costas para a parede na Office Shop, diante da Phipps Plaza. Havia se posicionado entre a porta da frente e a de trás para ver quando alguém entrasse. Era a única cliente no pequeno estabelecimento. A atendente trabalhava em silêncio em um dos computadores alugados. Claire segurava o celular pré-pago. Ellen. Estava na I-75 havia 10 minutos. Paul ainda não tinha ligado. Sua mente estava criando motivos malucos para explicar por que o telefone ainda não tinha tocado. Paul estava indo para lá. Já tinha matado Lydia. Pretendia matar Claire. Encontraria Ellen e iria para a casa da avó Ginny e depois procuraria Day. Talvez esse tivesse sido seu plano desde sempre, acabar com a família toda. Claire não passava de um primeiro passo muito bem calculado. Namorá-la. Encantá-la. Casar-se com ela. Fingir que a fazia feliz. Fingir que era feliz. Mentiras em cima de mentiras e mais mentiras sem fim. Eram como granadas. Paul as lançava por cima do muro e Claire esperava um tempo interminável até a verdade finalmente explodir em sua cara. As fotografias eram 1000 granadas. Eram a explosão nuclear que a mandava de volta ao lugar mais escuro em que já esteve. Paul, 15 anos, abrindo um sorriso louco ao posar para a câmera ao lado do corpo todo aberto de sua irmã. Ele fazia sinais de positivo, assim como fez sinal de positivo a Fred Nolan para lhe dar permissão. Claire olhou para o celular pré-pago. Viu a tela sem nada. Forçou-se a pensar em motivos menos preocupantes que explicassem por que o telefone não tinha tocado. O serviço de transferência de chamada não estava funcionando direito. Maia havia falado com alguém na empresa de telefonia que o colocou no controle do celular pré-pago. Ada estava metido e alertou Paul para que seus homens seguissem Claire. Nenhuma dessas coisas eram menos aterrorizantes, porque todas levavam de volta a Paul.
Claire tocou a bolsa por fora até sentir o contorno rígido do revólver de Lydia. Pelo menos, fez uma coisa certa. Comprar balas para a arma foi fácil. Havia uma loja de armas na rua que lhe vendeu uma caixa de munição sem fazer perguntas. A Office Shop oferecia serviços de impressão e também aluguel de computador por hora. Ela estava envolvida demais no próprio medo para paquerar o atendente com cara de nerd, por isso subornou com $250 do dinheiro de Ellen. Ela explicou seu problema de modo genérico, queria colocar algo no YouTube, mas eram fotos, não filmes, e havia muitas delas, além de algumas planilhas, e precisava que tudo funcionasse direito porque alguém tentaria tirá-las dali. O garoto a interrompeu ali. Ela não precisava do YouTube, mas, sim, de algo como o Dropbox. Então, Claire ajeitou a bolsa no ombro e ele viu a caixa de munição e a arma e disse que cobraria mais $100 e que ela precisava de algo chamado Tor. Tor. Claire se lembrava vagamente de ter lido sobre o site de compartilhamento de arquivos ilegais na revista Time. Tinha algo a ver com a Deep Web, o que significava que não estava catalogado e era impossível de rastrear. Talvez Poe estivesse usando o Tor para distribuir os filmes. Em vez de enviar arquivos grandes por e-mail, ele podia mandar um link complexo que ninguém mais pudesse encontrar, a menos que inserisse a combinação exata de números e letras. Ela tinha o endereço de e-mail deles. Deveria enviar aos clientes de Poe suas planilhas e fotografias? Está pronto. O nerd estava na frente de Claire com as mãos unidas na frente da calça xadrez. Insira o pendrive e arraste tudo o que você quer para a página, e vai carregar. Claire leu o nome no crachá dele. Obrigada, Keith. Ele sorriu para ela antes de voltar para a mesa. Claire se levantou. Sentou-se na cadeira diante do computador, olhando para a entrada e para a saída de vez em quando enquanto seguia as instruções do garoto. A sala estava fria, mas ela suava. Suas mãos não tremiam, mas ela sentia uma vibração no corpo, como se uma corrente elétrica passasse por seus ossos. Olhou para a porta de novo quando os arquivos de Poe começaram a ser carregados. Ela deixou os arquivos em formato G no topo da lista para que o primeiro clique abrisse a imagem de Johnny Jackson. O difícil seria fazer alguém querer clicar. Claire foi até o programa de e-mail que Keith havia lhe arranjado. Tinha um novo endereço de e-mail que vinha com a possibilidade de agendar a data e a hora exatas em que os e-mails seriam enviados. Ela começou a digitar. Meu nome é Claire Carol Scott. Julia Carol e Lydia Delgado eram minhas irmãs. Claire se sentiu enjoada com aquela traição. Lydia estava viva. Tinha que estar. Teclou a barra de espaço até a última frase ser deletada. Postei provas de que o deputado Johnny Jackson participou de filmes pornográficos. Claire olhou para as palavras. Aquilo não era bem verdade, pois se tratava de algo além de conteúdo pornográfico. Era sequestro, estupro e assassinato, mas ela temia que relacionar todas essas coisas fizesse as pessoas não clicarem no link. Ela enviaria o material a todos os órgãos da imprensa e do governo que deixassem endereço de contato no site. Provavelmente, as contas eram monitoradas por estagiários jovens que não faziam a menor ideia de quem era Johnny Jackson ou que tinham crescido na era dos e-mails e, assim, sabiam que não deveriam clicar em links anônimos, muito menos naqueles relacionados ao Tor. Claire abriu uma nova janela do navegador. Encontrou o e-mail de Penelope Ward na página da Westerly Academy. A oponente de Lydia parecia tão falsa quanto Claire imaginou. O Brentwood do Comitê Exploratório do Congresso relacionava o endereço estágio@wewantwood.com. O site indicava que o grupo era um comitê de ação política, o que significava que eles procuravam qualquer sujeira no oponente. O celular pré-pago tocou. Claire foi até a sala de arquivo e abriu a porta dos fundos. A chuva ainda caía. Ventava mais, levando um jato frio de ar para o espaço pequeno. Ela torceu para que o barulho de fundo fosse suficiente para convencer Poe de que ela estava dirigindo o Tesla na I-75. Ela abriu o telefone. Poe. Você está com o chaveiro? Sim, quero falar com Lydia. Ele ficou em silêncio. Ela percebeu seu alívio.
Você viu o que tem dentro dele? Claro, usei o computador do banco. Claire canalizou toda a sua raiva na resposta sarcástica. Quero falar com Lydia. Agora. Ele repetiu os passos de sempre. Ela ouviu o viva voz sendo ligado. Claire disse. Lydia? Esperou. Lydia? Ouviu um gemido alto e desesperado. Paul disse. Acho que ela não está a fim de falar. Claire encostou a cabeça na parede. Olhou para o teto enquanto tentava controlar as lágrimas. Ele tinha machucado Lydia de verdade. Claire havia se agarrado à parca esperança de que ele não tivesse feito nada, assim como havia se agarrado à parca esperança em relação a Julia tantos anos antes. Seu rosto ardia de vergonha. Claire? Quero encontrar você no shopping. Phipps Plaza. De quanto tempo você precisa? Acho que não, disse ele. Por que não nos encontramos na casa de Lydia? Claire parou de tentar controlar as lágrimas. Você pegou Day? Ainda não, mas sei que você foi à casa de Lydia para alertar o namorado caipira dela. Ele levou Day para um pesqueiro perto do Lake Barton. Você ainda não se deu conta de que eu sei de tudo? Ele não sabia da arma. Não sabia da Office Shop. Volte para Vatnsville, ordenou Paul. Encontro você na casa dos meus pais. Claire sentiu o estômago embrulhar. Ela viu o que Paul fazia com as prisioneiras na casa dos Fuller. Ainda está aí? Claire se forçou a falar. Tem muito trânsito. Provavelmente vou demorar umas 2 horas. Não deve demorar mais do que 90 minutos. Sei que você está me rastreando com o telefone. Observe o ponto azul. Vou demorar o tempo que for necessário. Estou à mesma distância da casa que você, Claire. Pense em Lydia. Você quer mesmo que eu fique entediado esperando por você? Claire fechou o telefone. Olhou para o braço. A chuva tinha entrado pela porta. A manga estava molhada. Havia mais 2 clientes na loja. Uma mulher e um homem. Os 2 eram jovens. Os 2 usavam calça jeans e blusa de capuz. Nenhum deles usava fones de ouvido. Claire observou o rosto dos 2. A mulher desviou o olhar. O homem sorriu para ela. Claire tinha que sair dali. Sentou-se na frente do computador de novo. Os arquivos tinham acabado de ser carregados. Ela checou o link para ter certeza de que funcionava. O monitor estava virado, os outros clientes não podiam ver as imagens, mas ela sentiu uma onda de calor ao conferir se a fotografia de Johnny Jackson estava no servidor. Deveria deixar aberta no monitor? Deveria mostrar a Keith que ele tinha participado daquilo, mesmo sem saber? Claire já tinha magoado muitas pessoas. Fechou a foto. Não tinha tempo para escrever um texto muito eloquente no e-mail. Escreveu mais algumas linhas, depois inseriu o link do Tor embaixo. Conferiu o horário programado em que os e-mails seriam enviados. Em 2 horas, todo mundo com acesso à internet saberia a verdadeira história de Paul Scott e seus comparsas. Todo mundo veria as fotos do tio e do pai dele passando adiante a sede por sangue da família. Viriam os quase 1000 endereços de e-mail que davam as reais identidades e localidades dos clientes dele. Teriam uma certeza profunda quando vissem fotos e mais fotos de jovens mulheres que tinham sido tiradas de suas famílias ao longo de mais de 4 décadas. E entenderiam como Cal Huckabee e Johnny Jackson exploraram sua posição de autoridade para ter a garantia de que ninguém nunca os descobrisse. Até aquele momento. Claire tirou o pendrive do computador. Conferiu se não havia cópias na área de trabalho. Guardou o drive na bolsa. Acenou para Keith ao sair da loja. Chovia de novo, e a água molhava sua cabeça. Estava encharcada quando entrou no Ford de Ellen. Claire acionou os limpadores de para-brisa. Saiu da vaga. Esperou até descer a Peachtree Street para ligar para a mãe. A voz de Ellen parecia esganiçada. Sim. Estou bem.
Ela estava ficando tão boa em mentir quanto Paul. Preciso que você continue dirigindo para Tentens. Estou a cerca de 20 minutos na sua frente agora, por isso preciso que você vá devagar. Não ultrapasse o limite. Vou para casa. Não, não vá para casa. Estacione no Taco Stand no centro e caminhe até a casa da Sra. Flynn. Deixe o telefone no carro. Não diga a ninguém aonde está indo. Claire pensou nos e-mails cujo envio estava programado. Sua mãe estava na lista de destinatários, o que era o equivalente emocional a uma estaca no coração da mulher. Eu lhe enviei um e-mail. Deve chegar quando você estiver na casa da Sra. Flynn. Pode ler, mas não clique no link. Se não tiver notícias minhas em 3 horas, quero que o leve à sua amiga que trabalha no Atlanta Journal, aquela que escreve livros. Ela se aposentou. Ainda assim, ela tem contatos. É muito importante, mãe. Precisa fazer com que ela clique no link, mas não olhe o que ela vir. Claro que ele estava assustada, mas não disse nada além de: Claire. Não acredite em o Kleber. Ele mentiu para você sobre Julia. Eu vi o que tinha na fita. Ele fez uma pausa e continuou. Por isso eu não queria que vocês vissem, porque eu vi. Claire acreditava que não sentiria dor maior do que aquela. Como? Eu encontrei seu pai. Ela parou por um momento. A lembrança era difícil, claro. Ele estava na poltrona. A televisão ligada. Ele segurava o controle remoto. Eu quis ver o que ele tinha visto e... Ela parou de novo. As duas sabiam quais eram as imagens que Sanquero tinha visto. Só que Claire acreditava que o marido tinha sido a pessoa que mostrou as imagens a ele. Aquela foi a última gota que fez o pai tirar a própria vida? Ou será que Paul também o ajudou nisso? Ellen disse. Faz muito tempo, e o homem que fez isso está morto. Claire abriu a boca para contradizer a mãe, mas ela saberia de tudo quando abrisse o e-mail. Ajuda a saber que ele está morto? Ellen não respondeu. Ela sempre tinha sido contra a pena de morte, mas algo dizia a Claire que a mãe não teria problema se alguém que não fosse do governo matasse o homem que ela acreditava ter matado sua filha. Não procure o Kleber, está bem? Disse Claire. Você vai entender mais tarde. Preciso que confie em mim. Ele não é um cara legal. Docinho, estou confiando em você o dia todo, não vou parar agora. Mais uma vez, Claire pensou em Day. Ellen era a avó. Ela merecia saber. Mas Claire sabia que não era só uma questão de contar à mãe. Ellen pediria detalhes. Desejaria encontrar Day, conversar com ela, tocá-la, abraçá-la. Desejaria saber por que Claire as mantinha separadas. Então, começaria a perguntar sobre Lydia. Querida? Perguntou Ellen. Tem mais alguma coisa? Amo você, mãe. Também amo você. Claire fechou o telefone e o jogou no banco ao lado. Segurou o volante com as 2 mãos. Olhou o relógio no painel e deu a si mesma um minuto inteiro para gritar o pesar e o desespero que não pôde expressar no velório do pai. Certo, disse ela. Certo. A ira ajudaria. Iria lhe dar a força de que precisava para fazer o que tinha que fazer. Mataria Paul por ter mostrado ao pai a fita de Julia. Mataria Paul por tudo o que ele tinha feito com todos eles. A chuva batia no vidro, quase a cegava, mas Claire continuou dirigindo porque a única vantagem que tinha sobre Paul era o elemento surpresa. Não sabia exatamente como as coisas aconteceriam. Claire tinha a arma. Tinha as balas que podiam dividir um homem ao meio. Lembrou-se do dia em que levou Paul para atirar. A primeira coisa que o instrutor disse era que não se devia apontar uma arma a ninguém se não houvesse a intenção de puxar o gatilho. Só não sabia como encontraria a oportunidade para fazer isso. Havia uma chance de ela chegar à casa dos Fuller antes de Paul, podia estacionar o carro da mãe atrás das árvores ao lado da casa e caminhar a pé até a porta de trás. Havia muitos lugares onde podia se deitar e esperar,
em um dos quartos, no corredor, na garagem. A menos que ele já estivesse ali. A menos que estivesse mentindo de novo e estivesse ali desde sempre. Ela pensou que ele tinha outra casa, mas talvez a casa dos Fuller fosse a única casa de que Paul precisava. O marido dela gostava que tudo continuasse igual. Era um escravo da rotina. Ele usava o mesmo prato no café da manhã, a mesma xícara. Vestiria um terno preto do mesmo estilo todos os dias, se Claire deixasse. Ele precisava de estrutura. Precisava de familiaridade. Um zunido saía do painel. Claire não fazia ideia do que era aquele barulho. Diminuiu a velocidade. Não podia ter problemas com o carro. Procurou desesperadamente por sinais de alerta no painel, mas a única luz amarela era de gasolina. Não, não, não. O Tesla nunca precisava de gasolina. Paul completava o tanque da BMW de Claire todo sábado. Ela não se lembrava da última vez que tinha estado num posto de gasolina para qualquer coisa que não fosse comprar refrigerante. Claire checou os sinais na rodovia. Estava a 45 minutos de Attentens. Passou por várias saídas até ver uma placa da ex. O carro estava soltando fumaça quando ela entrou no posto. A chuva tinha dado trégua, mas o céu ainda estava escuro com nuvens pretas e o ar estava muito frio. Claire pegou o resto do dinheiro de Ellen e levou até a loja. Não fazia ideia de quantos galões o Ford Focus da mãe precisava. Deu $40 ao cara que estava no balcão e torceu para que o melhor acontecesse. Um casal jovem estava de pé ao lado de um sedã batido quando Claire voltou ao carro. Ela tentou ignorá-los ao passar. Estavam brigando por dinheiro. Claire e Paul nunca brigaram por causa de dinheiro porque Paul sempre tinha dinheiro. As discussões no começo do casamento normalmente aconteciam porque Paul fazia muito por ela. Não havia nada de que ela precisasse que Paul não providenciasse. Suas amigas, ao longo dos anos, sempre diziam a mesma coisa: Paul tomava conta de tudo. A alça da bomba fez um clique. Merda. A gasolina tinha molhado a mão de Claire. O cheiro era forte. Ela abriu o porta-malas, porque Paul havia colocado os mesmos equipamentos de emergência no porta-malas de Ellen que colocará nos carros de todos eles. Ela pegou a mochila e tirou dali um pacote de lenços umedecidos. Havia tesoura, mas Claire usou os dentes para abrir a embalagem. Olhou para os itens espalhados no porta-malas enquanto secava a gasolina da mão. No início do casamento, Paul tinha um pesadelo recorrente. Era a única vez que Claire se lembrava de ter visto o marido com medo. Não, errado. Paul não sentia medo. Sentia pavor. O pesadelo não era frequente, talvez ocorresse 2 ou 3 vezes por ano, mas Paul acordava gritando, mexendo braços e pernas, a boca aberta puxando o ar, porque ele tinha sonhado que estava ardendo em chamas assim como a mãe, que tinha morrido queimada no acidente de carro que tirou a vida dela e do pai de Paul. Claire analisou o conteúdo do porta-malas. Luzes de emergência. Palitos de fósforo à prova d'água. 5 litros de gasolina. Um livro para ler enquanto esperava ajuda. Paul cuidava de tudo, de fato. Era a vez de Claire cuidar dele.